Bem, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. 3 materinhas para você ficar bem informado, tá? Eu acredito que esse vídeo aqui vai ficar rápido, até porque não tem muita coisa para ficar comentando, tá? Primeira matéria. Os partidos da oposição já vão começar a articular para tirar o partido governista do poder, para trocar o partido governista. Segunda matéria. Diz a lenda, tá? Você vai assustar com isso, com o tamanho da safadeza. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, 91,2% das empresas de todo o Japão disseram que vão dar aumentos ou deram aumentos salariais esse ano. Parece pegadinha, mas eu vou trazer isso para você, tá? E terceira matéria, a reunião do Banco do Japão, reunião do BOJ, que vai ter no dia 30. Que eles vão falar sobre aumento da taxa de juros ou não e as tendências, tá, para 2026, de relatório de perspectiva. Eu gosto desse relatório porque já dá para você ter uma ideia se eles vão lutar para tentar conter a inflação ou não, tá, com esse tipo de relatório. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que dos anos anteriores eu trouxe e a coisa foi tensa. E eu vou continuar trazendo aqui, tá? Desde que eles soltem, claro. E antes de começar, antes que eu esqueça, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho, né? E clica no like ali, para você nos ajudar e receber as notificações de vídeo que vão acontecer aqui no canal. Mas, começando aqui, o representante Tamaki do Partido Democrático do Povo disse num programa comercial de TV que se o partido julgar que a resposta para a eleição da nomeação do primeiro-ministro a ser realizada em uma sessão especial da dieta que não levará em relação à concretização de políticas defendidas na campanha eleitoral, ele vai pedir aos líderes dos partidos que façam outra nomeação. O representante Tamaki do Partido Democrático do Povo apareceu no programa N-Star da TBS e foi questionado sobre a sua resposta à eleição para a nomeação do primeiro-ministro a ser realizada em uma sessão especial da dieta, dizendo: eu vou escrever o meu nome, Yujiro Tamaki, e pedirei aos colegas também que escrevam o mesmo. Então você vê que eles já vão começar a articular para poder tirar o Ishiba. Só para você ter uma ideia como é que a coisa tá, o partido do Ishiba perdeu a grande maioria dos assentos, como eu trouxe no vídeo passado. Tanto que o Ishiba ele foi questionado. Você não vai renunciar não, para você não vai assumir a responsabilidade pelo fracasso do partido? Aí o que aconteceu? O Koizumi foi lá e renunciou para livrar o rabo do Ishiba. Então você vê como é que a coisa tá. E o Ishiba falou: não vou renunciar, eu vou manter o meu mandato. Só que nisso quem renunciou foi o Koizumi, para puxar toda a responsabilidade para ele. Você vê como é que a coisa tá pro lado de cá? Tanto que depois que saiu o resultado também da eleição, o mercado de câmbio no Japão subiu. Ele chegou a bater os 154. Só que logo depois despencou. Mas por quê? Foi comemoração em relação ao partido do poder ter perdido assentos no parlamento. Por que disso? Porque a oposição, eles prometeram um mundo e o fundo que eles iam baixar impostos. No caso, o imposto sobre consumo. E agora eles, basicamente, para não passar vergonha, eles vão ter que cumprir isso de alguma maneira. Então eles vão fazer o quê? Eles vão forçar o Ishiba de alguma maneira a baixar os impostos, o imposto sobre o consumo. Porque senão, basicamente, toda a oposição vai passar por mentirosa. Em contrapartida, se o Ishiba não fizer o que a oposição quiser, o Ishiba não vai conseguir aproveitar nada. Como é que fala assim? Não vai conseguir... fugiu a palavra, aprovar lei nenhuma, porque ele perdeu a maioria dos assentos no parlamento.
Então já dá para você sacar que o Shiba vai comer na mão da oposição daqui para frente. E nisso, se ele não fizer, como é que fala assim, andar direitinho, ele vai se lascar mais cedo do que nós pensamos. Então logo, dependendo da situação, eles vão pedir a cabeça do Shiba de novo. Tá? Eles vão aproveitar essa onda de descontentamento do público para tentar trocar o partido no poder. Isso é bacana? Pô, dependendo, pode ser que seja bacana. Só que temos que ver se não vai ser um partido que viaje na maionese. Igual que ele teve aquele partido que eu trouxe, eu gravei até um vídeo falando dele. Que ele falou que ele ia zerar a alíquota do Chorrizé. Se ele fizer isso, nós estamos lascados. Por que eu falo esse tipo de coisa? Se ele zerar a alíquota do Chorrizé, uma parte do Chorrizé ele é usado para poder pagar os aposentados. Se ele tira essa verba, ele vai tirar dinheiro da onde para poder pagar os aposentados? As pessoas se esquecem que essa alíquota de 8% e 10%, dependendo, não é só para o público. Ele vem desde lá de trás. Porque existe toda uma cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva ela começa desde o commodity bruto até chegar no consumidor final. Dependendo, ele já passou por 2, 3, 4, 5 intermediadores e todos esses têm que pagar impostos. Porque todos esses têm que se reportar ao governo. Não é só o consumidor final que paga. Então, se passa por 3, 4, 5 intermediadores, são 3, 4, 5 aumentos que vão ter de produtos. Então, se ele diminui o Chorrizé de todos, corta isso aqui. Mas você sabe que sempre tem um safado no meio. Então, para tentar tirar esse problema, muitos dos partidos da oposição ali prometeram zerar. Só que se você zera isso, você vai tirar dinheiro de uma outra política. Aí, tirando dinheiro de uma outra política, o governo obrigatoriamente vai ter que aumentar o imposto de algum outro lado. Só que tirando dinheiro dessa política é de uma forma muito temporária só. Aí o que acontece? Passa aqueles 2, 3 anos, dependendo, que ia ser temporário. Depois, quando volta, aquele aumento que ele teve que dar para poder suprir aquela falta vai ficar, mas o imposto que vai voltar ao normal. Então serão praticamente 2 pancadas. Então você vê como é que é a falta de planejamento, a falta de educação financeira faz diferença. Por isso que eu falo que a educação financeira ela faz muita diferença na vida do povo, na vida dos, como é que se fala assim, dos governantes. Porque tem muito governante que ele já começa a vida ganhando muito, então ele não tem noção de dinheiro, não tem noção de gastos, não tem noção de quanto ele pode, como é que se fala, como assim, o que ele pode fazer para melhorar a vida. Não tem noção. Uma grande fala sobre isso, o que foi? Muitos devem se lembrar do John Kennedy, aquele que foi assassinado. Quando ele estava concorrendo à presidência ali, houve uma pergunta que fizeram para ele. Né? No caso assim, o que você sabe sobre a Grande Depressão? E perguntaram para ele. Ele respondeu assim, eu não sei nada sobre a Grande Depressão. A minha família é rica. Então, o que eu sei dessa Grande Depressão foi o que eu estudei na faculdade. O que eu li nas matérias da faculdade. Mas eu ter vivido isso não, porque minha família é rica. Então, eu lembro do meu pai ter contratado vários jardineiros a mais para poder dar emprego para esse povo não passar fome. É isso que eu sei. Então já dá para você ter uma ideia que dependendo da pessoa que já vem de família de político, o cara tem grana, dependendo da situação, o cara não tem noção de mercado. Por isso que eu sempre falei, eu sempre bati em cima, que determinados cargos políticos, o cara deveria ter no mínimo um diploma universitário. No mínimo. Para ter uma noção de mercado. Por mais que não exerça, mas pelo menos tem que ter ali o diploma. Porque já sabe que o cara tem conhecimento. Porque se o cara falar assim, alegar que ele não tem conhecimento, aí, como é que fala assim?
é mentira na cara dura. Então tem muita coisa que já dá para você sacar que pro lado de cá vai começar a dar dança das cadeiras, aproveitando essa onda de descontentamento do público. E eu espero muito que isso aconteça. Tá? Então vamos pular a próxima matéria aqui. Por isso que é muito importante, quando nós vemos certos anúncios de títulos, é muito importante você clicar na matéria para você ver. Não veja só o título, pelo amor de Deus. Porque dependendo de acordo com o título, ele é muito, o famoso clickbait, ele é muito sensacionalista. Igual esse daqui, que a NTK soltou. Olha o título da matéria. Empresas aumentando salários para esse ano, 91,2%, maior desde 1999. Então, se você vê isso aqui, dá a impressão que o Japão inteiro deu aumentos salariais. Então fica parecendo assim, nossa, o Japão está prosperando pra cacete. E não é. Porque dentro da matéria já vai te mostrar a real da situação. E eu vou trazer isso para você aqui agora. De acordo com uma pesquisa do Ministério do Trabalho aqui do Japão, 91,2% das empresas de todo o país disseram ter aumentado ou darão aumentos salariais esse ano, tá? Que é o maior desde que a pesquisa começou na sua forma atual em 1999. Então você vê esse primeiro parágrafo, você olha assim, nossa, a coisa é linda, o Japão está prosperando. Continuando, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência realizou uma pesquisa com empresas com 100 ou mais funcionários em todo o país, e a situação dos aumentos salariais de vários anos. E este ano, 1.783 empresas, ou 49% dos pesquisados responderam. Eu acho que começou a ficar claro para você. Então, você pega os 49% que responderam, e esse 91,2% é dentro desses 49%. Então já dá para você ter uma ideia que 51% não respondeu a essa pesquisa. Então, o Ministério tentou dar aquela manipulada na informação para falar, olha, o Japão inteiro deu aumentos salariais. Não, foi menos de 49%. Porque esse 91,2% é em cima dos 49%. Então você vê que é menos da metade do Japão, se parar para ver, em questão de porcentagem. Se você levar 100% do Japão, 50%, 51%, mais da metade, o cara não respondeu. Então 51% não deu aumentos salariais. Porque aquela velha história, quem não deve não teme. Então eles iam falar, se não falou, não respondeu, é porque não deram. Simples assim. E dentro desses 49% que responderam, apenas 91,2%. Não foi 100% da totalidade de 49% ali. Então você vê que a coisa tá esquisita. Por isso que eu falo para você, tome cuidado com os títulos. Você vê que eles fazem muito título clickbait. Então se a pessoa não entrar para ver a matéria, passa que o Japão está dando aumentos salariais direto. E não é. Mas continuando aqui. Este valor é de 2,1 pontos superior ao ano passado. O terceiro ano consecutivo em que supera o ano anterior e é o mais elevado desde que começou a pesquisa em 1999. Sim, crédito do Kishida. Que o Kishida lutou por isso. Tá. Além disso, o salário médio por pessoa foi de 11.961 por mês, com um aumento de 4,1%, tanto no valor como a taxa foram os mais elevados desde 1999. E o salário médio por funcionário será aumentado para 13 mil, dos 11 para 13.668
por mês, ou 4,5% nas empresas sindicalizadas. Enquanto as empresas sem sindicatos, o aumento salarial será em torno de 10.170 por mês, ou de apenas 3,6%. Então você vê que empresas sindicalizadas teve um aumento de 4,5%, empresas sem ser sindicalizadas, tá, aumento de apenas 3,6%. Tanto que aquele de 11 mil ali, como é que se fala, é um salário médio. Tá? Então você vê que soltaram dois valores aqui, tanto que o médio por funcionário teve empresas de 10.170. Então já dá para você sacar que houve vários tipos de aumentos aí. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse: a porcentagem de empresas que aumentaram os salários parece estar a aumentar devido aos efeitos das negociações do sindicato da primavera. Então, por isso, eles vão ficar de olho nas tendências para ver por quanto tempo essa tendência de aumentos salariais vão continuar. O que isso quer dizer? Por quanto tempo as empresas vão continuar dando aumento de salários? Foi grandes coisas? Não. Tá? E você vê que foi menos da metade do Japão. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia falado isso, que menos da metade do Japão recebeu aumentos salariais. E olha aí, você vê que o tempo passa e não me deixou mentir. Olha, vida que se segue. Por quê? Estava muito fácil de sacar. Era só ver os números, os prospectos que estavam saindo. E era o que eu faço. Né? Como é que fala? Só que tem muita gente que acha que eu falo de certas coisas no achismo. E não é, tem números. Os números estão aí. É só bater os números. Você pega os números ali, você consegue fazer comparação, você consegue fazer esse tipo de coisa. Você consegue fazer certas previsões. Não é nada de achismo, eu não sou mãe de nada. Mas, continuando aqui e pulando para a última matéria. O Banco do Japão, no caso o BOJ, tá, vai realizar a reunião para decidir sobre a política monetária no dia 30. Vai começar no dia 30 dessa semana e vai examinar a situação econômica e de preços. Muitos membros do BOJ acreditam que as perspectivas para a economia dos Estados Unidos, que têm sido apontadas como um fator de risco, devem ser cuidadosamente avaliadas e existe uma opinião generalizada nos mercados financeiros de que o Japão manterá as taxas de juros inalteradas. É aquela velha história. Já tem, como é que se fala, prospecto para isso. Porque o vice-presidente do BOJ já falou, o próprio Ueda já falou, tanto que a última matéria que o Ueda soltou, eu não trouxe, mas ele já falou sobre isso também. Então, se o Ueda, nessa próxima reunião, falar sobre aumento de, como é que se fala, da taxa de juros, vai pegar todo mundo de calça curta. Foi igual o aumento da Selic, lá no Brasil. Já ia falar aqui, tá? Eu moro no Japão, né? Lá no Brasil. Porque as pessoas estavam achando que ia dar uma queda na Selic e deu um aumento na Selic. Tanto que, dependendo da situação, pode ser que tá um zoom, tá? Que eu vejo vários especialistas falando, economistas, que a Selic pode ser que chegue a 13 no Brasil. Japonês, o que isso vai afetar? Principalmente os fundos imobiliários. Você vê que quanto mais a Selic sobe, os fundos imobiliários caem. Isso é ruim? Para os fundos imobiliários, sim, mas para quem é investidor, não. Porque o investidor ele tem que comprar na baixa e vender na alta. Então, quanto mais as empresas caírem, mais o valor das suas cotas, no caso seus títulos e ações, vão cair. E a hora que você tem que fazer é a hora que você tem que comprar. Não é comprar na alta e vender na baixa. Você tem que comprar na baixa e vender na alta. Por isso que muita gente perde dinheiro no mercado de ações fazendo isso. Ele compra na alta e vende na baixa. Aí depois fala, não, o mercado de ações é complicado, é isso, aquilo. E não é. Então tem que aproveitar esse momento de caos agora nos fundos imobiliários para você poder comprar, fazer mais aportes. Principalmente fundos imobiliários que eles têm, como é que fala assim,
Uma das grandes características do fundo imobiliário, que eu gosto demais dessa característica, eu já falei, não gosto muito de fundos imobiliários, tá? Porque eles têm uma parte muito cíclica, igual, por exemplo, essa parte da Selic. Deu uma despencada, é aquela velha história, vai despencar o valor dos FIIs, então o que acontece? Aquilo que vai receber de proventos ou de juros vai ser menor, dependendo, porque vai estar com menor valor, então baixo rendimento, dependendo da situação, vai dar uma diferença no pagamento de juros. Só que por contrapartida, vai ficar mais barato também o título. Então, para a pessoa fazer um aporte maior para render, vai ser muito mais fácil. E a pessoa tem que fazer isso não só nessa parte dos FIIs, para tudo. Porque ele dá diferença em questão a longo prazo nos valores. Igual, por exemplo, tempos atrás, quem conseguiu comprar o Banco do Brasil mais baixo, hoje está dando risada até aqui. Porque o Banco do Brasil está pagando muito bem os seus dividendos. E é aquela velha história, dá para a pessoa viver de juros, dá para a pessoa fazer uma carteira previdenciária? Dá, tá? Eu só não vou trazer a carteira ainda, que eu estou montando, porque não fechou o mês ainda. Eu quero esperar fechar o mês todinho para não ter aquela desculpa. Ah, pode ser que caia alguma coisa ainda. Não, vou esperar fechar tudo para cair tudo para me te mostrar como é que está a carteira que eu estou fazendo. Mas dá para a pessoa, dependendo, fazer um dinheiro? Dá. Só que isso vai depender muito do aporte. Nós sabemos que ações, títulos e fundos imobiliários, etc., é por cota. Então, sendo por cota, você não vai ganhar do valor investido, vai ser por quantidade de cota que você comprar. Então, quanto mais barato tiver, mais você vai conseguir aportar. Só que para poder acontecer, como é que se fala assim, esse mais barato, vai ter que acontecer um caos no mercado. E esse caos no mercado que muita gente, com aquele problema sentimental que dá, ele dá aquela sensação de incerteza, ele acaba vendendo e perdendo dinheiro. E é nesse momento que a pessoa tem que respirar fundo e não vender, não fazer nada. Porque na hora que a Selic baixar, os valores dos fundos imobiliários vão subir de uma forma vertiginosa. E é nisso que vai acontecer uma autovalorização. Além da autovalorização do título, porque na hora que valorizar, se a pessoa quiser vender, ela vai ganhar muito. Só que é aquela velha história. Para quem está querendo viver de juros, não é interessante vender. Então ela vai conseguir ganhar muito mais por quantidade de cota também. Por isso que o caos no mercado, para o investidor, ele é muito bom. Para o especulador, não. O especulador, ele chora quando dá caos no mercado. Tanto que você vê que a probabilidade do day trader conseguir fazer fortuna em relação ao investidor é muito baixa. Só que o grande problema é que o investidor ele ganha a longo prazo. O day trader, o swing trader, ele quer ganhar a curto prazo. E nisso ele perde mais do que ele ganha. Estatisticamente já está aí. Tá? Como é que se fala assim? Os grandes, como é que fala assim, investidores do mundo falam a mesma coisa. Não sou eu que estou falando, são eles que falam. São as probabilidades deles. Então já dá para você sacar por A mais B que compensa muito mais agora você aproveitar esse momento de caos e fazer dinheiro. É a mesma coisa aqui no Japão. Como o Japão, a bolsa Nikkei está caindo, o que acontece? É a hora que você, dependendo, quem estiver investindo aqui no Japão tem que aproveitar. Tá? Só que eu vou dar uma dica para você. Se você não quiser contratar um ETF, porque a partir da hora que você pega um pacote ETF, você tem que pagar corretagem. Você pode fazer a mesma coisa de um pacote ETF sem ter que pagar corretagem. Japonês, o que você está falando? Pega um pacote ETF, abre ele no seu home broker, abre ele. Aí você vai ver quais ações tem lá dentro. Aí você contrata aquelas ações que estão ali dentro, de forma individual. Sem ter que ficar pagando corretagem. Sem ter que ficar perdendo dinheiro. Você vê que são pequenas dicas, coisas bobas.
Porque se você pegasse, dependendo do ETF, tem cinco ações lá dentro. Dependendo, pode ter dólar, ouro, e outras 3. Você faz a mesma coisa, só que de forma individual, dependendo. E aí? E você não vai pagar corretagem. Tá? Então tem que tomar cuidado, pra caramba. Da mesma forma, Tesouro Direto. Eu vejo muita gente falando na internet aí, né? Tesouro Direto, você não perde dinheiro. Tem 3 investimentos de Tesouro Direto que eu tenho, que elas estão embaixo. E aí? Tô perdendo dinheiro? Tô. Mas é só não mexer, porque depois ela vai voltar. É o famoso, como é que se diz? Contas não realizadas. Porque acontece, o mercado tem isso. Sobe e desce, ele é cíclico. Tá? Então é só não mexer que dá tudo bem. E é nesse ponto que quando dá uma baixa, que muita gente desespera e vai lá e vende. Aí perde o dinheiro. É a hora que você não deve mexer. Tá? Então tem muita coisa assim que as pessoas deveriam, como é que se fala? Dá um pouquinho de atenção. Outra dica que também tá aqui, grandes corretoras já falaram. Comprou ação, não adianta olhar todos os dias. Compra e larga. Mas por isso que você tem que comprar de uma forma consciente com empresas que você não tem medo. Compra e larga. Por que disso? Quanto você compra e larga, são as ações que mais renderam nas corretoras. Em detrimento daquelas pessoas que compram e olham todos os dias, a mão dela coça para tentar fazer a negociação. É a mesma coisa Tesouro Direto. Tem muita gente que acha que dependendo do Tesouro Direto é compra e larga. Não. Dependendo do que você faz de Tesouro Direto, ele tem uma alta e uma baixa também. E você pode fazer essa negociação de alta e baixa. Só que a gente não pode esquecer que se você fez um certo contrato, você vai pagar mais impostos. Então, quanto mais longínquo for e quanto mais tempo ficar, você vai pagar menos impostos, menos imposto de renda. Mas se você já fez um contrato, o negócio já subiu, você vai pagar muito imposto de renda. A alíquota vai ser muito alta, vai compensar dependendo não. Então tem que ver o tamanho da alíquota para você ver o que você vai pagar de imposto de renda, se vai compensar você perder aquele rendimento ou não. Então tem muitas coisas que as pessoas desconhecem. Tá? Por isso que no TikTok eu sempre estou colocando certos videozinhos rápidos que é para as pessoas começarem a aprender. Os jargões, o que é a educação financeira e outras coisas para fazer investimentos certeiros. Porque tem uma infinidade de investimentos. Só que é aquela velha história. Se a pessoa não conhece, como é que ela vai fazer investimento? Se ela não conhece, não tem nem noção. Né? Mas, continuando aqui. Só molhar o bico. O Banco do Japão realizará uma reunião de política monetária durante 2 dias, tá? A partir do dia 30 dessa semana, para rever a situação econômica e dos preços. Entre esses, existe uma opinião crescente de que a evolução do consumo e salários estão a decorrer em linha com as previsões. Então a previsão deles são muito ruim, porque você vê que 49% do Japão receber aumentos e a previsão deles for isso, já dá para você sacar que a previsão dos caras são muito ruim. Tá? Por outro lado, a economia dos Estados Unidos, que tem sido apontada como um fator de risco para o futuro, viu recentemente uma série de indicadores econômicos que superaram as expectativas do mercado. Mas o Ueda disse em Washington, na semana passada, porque o Ueda foi lá para dar uma palestra, fazer uma, como é que fala assim, uma reuniãozinha lá, né? O otimismo em relação ao futuro espalhou-se um pouco. Existem opiniões dentro do Banco do Japão de que as perspectivas devem ser cuidadosamente avaliadas. Você viu que choveu no molhado. Falou e não disse nada. Todo banco tem que fazer isso. Tá? Então, não falou nada demais. Além disso, a maioria considera que a tendência recente do iene mais fraco não... Presta bem atenção nessa parte.
Além disso, a maioria considera que a tendência recente de um iene mais fraco, então o dólar vai subir de forma vertiginosa no Japão, não representa um risco significativo de causar um aumento súbito de preços. Então eles estão achando que por mais que suba o dólar no Japão, não vai ficar dando um aumento de preços no Japão, dos produtos. Mas todo mundo está careca de saber que é isso. Porque o Japão vive de commodity. O Japão vive de importar produtos. Então, quanto mais alto tiver o dólar, quanto mais alto tiver essa parte cambial, mais caro ele vai pagar nos produtos. Então, quanto mais caro ele pagar nos produtos, mais caro os produtos virão para o mercado. Porque não é só commodities, no caso grãos, ferro e outras coisas. Tem fertilizantes, petróleo e outros produtos também. Claro que fertilizante não, mas o petróleo é uma commodity. Então, você vê que isso tudo vai influenciar. Graças a Deus, aquele ataque que Israel fez contra o Irã não repercutiu de uma forma maior, então não deu um grande aumento no petróleo, que é para nosso alívio. Não sei o que os Estados Unidos falou para Israel, sei lá. Tá? Porque Israel poderia ter atacado as refinarias do Irã, mas ele não o fez, graças a Deus. Mas já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa por trás. E nisso nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu falo para você, tome cuidado com a sua parte financeira. Porque o BOJ não vai olhar por você. O governo Shiba não vai olhar por você aqui no Japão. Vou ler de novo. Além disso, a maioria considera que a tendência recente do iene mais fraco não representa um risco significativo de causar um aumento súbito nos preços. Por que eu falo que esse tipo de coisa é problema? Porque nós não sabemos o tamanho do aumento que eles consideram problemático. Na última vez, eles consideraram 160, como eu havia já alertado também, como parede. Então, bateu 160, 161, eles interviram e despencou. O Ueda fez toda aquela intervenção toda, aumentou a taxa de juros, etc. Puf, despencou para 140. Você vê que já está subindo de novo. Então, dependendo, se eles não considerarem 160 como parede ou 170, eles vão deixar subir. E nisso o que acontece? As coisas vão continuar subindo de forma vertiginosa no Japão. Então tem que se tomar cuidado muito daqui para frente. A posição do BOJ é aumentar as taxas de juros por etapas, monitorando simultaneamente a situação econômica e de preços. Mas no mercado financeiro, o Ueda afirmou que repetidamente em conferências de imprensa há muito tempo que a taxa permanecerá inalterada. Então você vê que se não houver grandes aumentos de uma forma rápida, que eles falam súbita, de uma vez, mas se for gradual, eles vão deixar. Então, dependendo, isso pode quebrar a barreira dos 160, que era antes, e continuar subindo de forma gradual, que eles não vão intervir. Ou se eles intervirem, tá? Vai ser aquela coisa assim, bem sem vergonha, mas não espere grandes intervenções. Além disso, nessa reunião, o BOJ apresentará suas perspectivas para a economia e preços até o ano fiscal de 2026, né? Que vai ser o relatório de perspectivas e o foco estará no tipo de perspectiva que o banco apresentará. Com a experiência que eu já vi do BOJ, não espere grandes coisas. Se espere sim aumento de preço. Mas que eles vão tomar alguma medida? Não. Se o próprio Ueda já está falando que não vai fazer, esquece. E você vê que o dólar já ultrapassou os 153, chegou no 154, dá uma despencadinha, mas vai continuar subindo. E eles não estão fazendo nada. Então já dá para você sacar que a coisa vai continuar subindo e os preços disso vão continuar subindo no Japão. Você vê que o preço do ovo já está mudando. Claro, final de ano também tem muita procura, mas o ovo já está subindo de forma vertiginosa. E outros produtos também. Então, tem alguns produtos, igual por exemplo o óleo de soja.
tem que aproveitar para fazer estoque agora, porque tem muito supermercado com óleo de soja da marca da rede com preço bom. Teve locais que eu vi o óleo de soja até 238 ienes. Pô, tá com preço bacana. Então tem que comprar e deixar estocado. Porque também a gente não sabe, igual por exemplo, o Trump, se o Trump ganhar como é que se fala assim, para presidente dos Estados Unidos, daqui a pouco, do jeito que ele é meio doido, ele tira toda a ajuda da Ucrânia. A Rússia vai lá e vai invadir tudo. E aí, como é que vai ficar? E toda aquela ajuda que os Estados Unidos deu antes vai ser jogada fora. E aí, como é que vai ficar? Como é que a coisa vai ficar? Porque pode acontecer, porque o Trump é meio doido. Então, se a Harris entrar no poder, você espere um pouco que essa política ainda vai continuar. Mas se o Trump entrar lá, tudo pode acontecer. E aí? Da mesma forma que o Trump ele já sacaneou o Japão várias vezes. E se ele voltar para o poder, ele pode ser que sacaneie de novo, mas várias vezes. E o Japão já não está bem das pernas. E se ele tomar uma sacaneada do Trump, o último que sair apaga a luz. Tá, tanto que tem saído alguns documentários também de outras raças vindo para o Japão, que dependendo é complicado. Tá? Quem puder, saiu um documentário falando sobre os nepaleses que estão vindo para o Japão trabalhar. Quem puder, só dá uma assistida nesse documentário que a NHK soltou. Então tem muita coisa que as pessoas desconhecem, mas se levar, como é que fala assim, um pouco mais ferrenho ali, vai ver que tem muita coisa errada. E tem muita tendência que é só piorar. Igual no caso desse negócio do BOJ aqui. Você não vê uma coisa falando que vai dar uma luz no final do túnel. Então eu estou atento a essa reunião do BOJ. Assim que sair algum resultado disso, eu vou soltar para você. Mas eu não estou esperançoso com isso. Só que nisso afeta aqui a minha vida, afeta a sua vida aqui no Japão, afeta a vida de muita gente. E aquela velha história. Com essas vidas sendo afetadas de forma negativa, você vê que o Japão, por mais que você goste, acha que o país é lindo, maravilhoso, você vê que ele não está com o cara que vai sair do buraco. E está ficando cada vez mais para trás. Só que se o país ficar para trás, as pessoas dele ficam para trás também. Esse é o grande problema. Então, se você não fizer nada para você melhorar a sua vida, vai ficar complicado. Porque você vê que tem muita gente que vem do Brasil para cá, para ter uma vida boa aqui. Chega aqui, dependendo, tá se lascando mais que se estivesse no Brasil. Você vê que tem pessoas, né, que tem aquela falência pessoal. Pessoas físicas tendo falência, decretando falência. Tem uma empreiteira, como é que se fala? Que aqui do estado de Gifu, tá? Que a empreiteira está quase quebrando. Por quê? Ela já está cortando sogue, porque ela não quer ter gastos com combustíveis e outras coisas. E outras ações. Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Está diminuindo o salário por hora dos funcionários. Não deveria, mas está. Está acontecendo, está. Porque o que acontece? Aqueles funcionários antigos que entraram com X salário vão continuar com aquele X salário, porque não pode reduzir. Mas os novos que entrarem, eles estão colocando com preço diferenciado já. E aí? Vai falar o quê? Não tem muito o que falar. É a questão da oferta e demanda. Eles estão oferecendo, pega quem quer. E como as pessoas precisam, acaba aceitando. Mas o que isso? Isso que aconteceu? Na época da bonança, na época das vacas gordas, não fizeram a famosa da educação financeira que eu falo, que eu sempre falei. Faça o raio da educação financeira. Porque a educação financeira não é só para a vida pessoal, é para tudo. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Então tome cuidado da sua vida. Eu canso de falar, tem hora que é repetitivo, é chato. Mas tome cuidado com isso.
tá? Principalmente aqui no Japão, que a coisa está ficando esquisita pra caramba. Então, ou monte um negócio, empreenda, monte um negócio para você. Estude. Tire certificações. Se você não sabe Nihongo, vai aprender Nihongo. Porque isso aí é investimento para você. Porque Nihongo hoje em dia deixou de ser custo. Deixou de ser despesa. Isso é investimento. Porque com o Nihongo você vai conseguir ter melhores salários. Você vai conseguir pleitear melhores salários. Então isso é investimento. Ou você faça igual eu. Invista no mercado de ações e títulos. Né? Renda variável, renda fixa. Mas invista em alguma coisa. Faça alguma coisa. Não viva só de churrasco e cerveja. Faça alguma coisa. Porque na hora que a água bater na bunda, aí é meio tarde para tentar fazer alguma coisa. É impossível? Não é. Mas você fazer no momento de desespero, a chance de erro é muito maior do que você fazer na época das vacas gordas. Faça na época das vacas gordas, porque você vai conseguir fazer de uma forma mais tranquila. Do que você, na época das vacas magras, ter que fazer as coisas correndo para tentar alavancar alguma coisa. Só que para alavancar alguma coisa leva-se tempo. Não é da noite para o dia. A única coisa da noite para o dia, o que é? Ganhar na loteria ou fazer empréstimo na iFood. Tá? Caso contrário, não tem como. E vida que se segue. Então pensem bem, tá? Em relação ao que vocês estão fazendo da vida, no caso que você está fazendo da vida. Se você puder, faça alguma coisa por você. Não fique só de festinha, balada e churrasco. Aproveite esse momento para fazer a parte acumulativa, para você ter o seu ganho. Ah, japonês, é importante também você ter uma saúde mental. Sim. Só que aquela velha história, nada em excesso. Porque tem pessoas que não já trabalham a semana inteira pensando na sexta-feira que vai já para cair na balada, sexta e sábado. Errado? Entre aspas, não. Entre aspas. Só que enquanto uns estão na balada, outros estão estudando. Só que na hora que aqueles que estão estudando sobem na vida, aí eles falam, nossa, aquele ali foi ajudado, nossa, aquele ali que não sei o que, nossa, aquele ali tem uma sorte do caramba. Mas dependendo daquilo não é sorte, aquilo foi trabalho duro, a pessoa se esforçou para aquilo. E é nisso que as pessoas não se atentaram. Tá? Que para crescer requer trabalho. Tem uns que tem mais facilidade e tem outros que não, mas você tem que fazer alguma coisa por você. Tá? Eu tô parecendo que as minhas velhas falando assim direto, todos os vídeos, né? Mas você vê que eu tô te mostrando por A mais B que as coisas não estão com tendência de melhora. Estou trazendo por A mais B números para você e ações do governo japonês. Quer acreditar em mim? Não há problema. Faça a pesquisa e veja as ações dele. Aí se você, em cima disso, quiser acreditar em mim ou não, é outros 500, tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido!